Fluminense 2-0 para cima do Botafogo, vitória no clássico vovô, clássico carioca, um clássico que, pelo quesito da torcida, foi meio que uma quebra de padrão, né? Porque normalmente os clássicos são lotados, tanto no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, no mundo inteiro. Mas muito por esse receio da torcida, depois da eliminação da Sul-Americana e o pedido de demissão do Renato, esse foi um dos grandes motivos, esses que eu citei, né, para o estádio estar praticamente vazio, algo muito raro, ainda mais para um jogo desse tamanho. Enfim, muito por esse receio da torcida. Sobre como foi o jogo, um jogo em que o Fluminense já começa a mostrar essas ideias do Zubeldia, na formação inicial nenhuma diferença muito drástica, mas já dá para ver que é um time numa rotação um pouquinho maior, um time que já se defende um pouquinho melhor, né? Não deu espaços para contra-ataques para o Botafogo. O Botafogo criou pouco no geral na partida. O Fluminense também, no geral, foi um jogo com poucas oportunidades e que o Fluminense soube aproveitar as suas. Abre o placar com o gol do Cano, uma jogada muito bem triangulada. O final da jogada é meio feio, mostra muito mais uma falha defensiva do Botafogo do que o próprio mérito do Fluminense. Mas a origem da jogada é uma triangulação que vai muito pela movimentação do Lúcio Acosta, que fez um grande jogo, mostrou toda a qualidade que ele tem, fez uma baita partida, e do Hércules também, que vive um grande momento. Esses dois se movimentando em progressão em direção ao gol, muito por conta da qualidade do passe do Lúcio Acosta, a jogada inteira passa por ele, termina em um passe para o Cano que é interceptado. E aí é atrapalhada ali da defesa do Botafogo, um jogador choca com outro, a bola fica viva, sobra justamente para o Cano na pequena área. Ele tira muito bem do Léo Link e abre ali o placar. Já vale destacar o Léo Link, cara, o Botafogo negociou o John, né, indo para o Nottingham Forest e trouxe o Neto para ser o substituto dele. Deu azar do Neto se lesionar contra o São Paulo, mas esse é o ponto positivo dessa gestão do Botafogo de sempre trazer novos jogadores. E o Léo Link foi um baita acerto, é um belo goleiro e já está mostrando isso com a camisa do Botafogo. Foi muito bem contra o Grêmio e agora mesmo com a derrota ele foi muito bem de novo. O gol do Cano não tinha o que fazer, o gol do Lima também não. E ele ainda fez uma grande defesa e um chute do Serna no segundo tempo. Então assim, o Botafogo hoje pode confiar no seu goleiro de novo. É um baita goleiro, um baita acerto do Botafogo. Outro acerto do Botafogo que eu quero destacar aqui é que eu fiquei impressionado com o Gabriel Bahia, o Gabriel Silva, que fez a estreia dele justo em um clássico, justo contra o Fluminense hoje. E é um cara com uma qualidade técnica e uma personalidade muito grande. O Botafogo perdeu, lógico, é muito fácil chegar aqui e falar, tá tudo errado, o time é um lixo, a gestão é um lixo. É o mais normal de se ver fazer isso daí. Mas tem pontos positivos. Os principais, na minha visão, são esses que eu citei. Léo Link muito bem no gol e o Gabriel Silva, o Gabriel Bahia, um cara muito bom tecnicamente, cara. Um baita acerto trazer ele do Volta Redonda. Pode até dar errado, mas dá pra ver que ele tem qualidade, cara. E ele com minutagem, eu acho que pode agregar bastante pro Botafogo. Teve várias jogadas no primeiro tempo que ele driblava o atacante do Fluminense, conseguia progredir, conseguiu uma finalização que aí não foi tão boa, mas depois de um drible dele também. É um zagueiro com muita qualidade, cara. Teria tranquilidade, qualidade para ser um primeiro volante, por exemplo, mas joga de zagueiro. Do lado do Fluminense, da escalação inicial não mudou praticamente nada. Eu acho que o que dá para perceber já agora é a moral que o Lúcio Acosta vai ter a mais com o Zubeldia. Já deu para ver que ele hoje é um dos principais nomes desse time. Enfim, é um jogo que teve poucas chances, ó, estatísticas para provar isso. Eu nem falei como é que foi o segundo gol, né? Já na reta final, o gol foi literalmente aos 44 do segundo tempo. O Martinelli consegue um belo passe para o Lima. O Marlon Freitas tinha que ter encurtado no Lima, não deixar o Lima chegar próximo do gol. Ele marca via Bluetooth, dá muita distância, e aí o Lima vai infiltrando. No momento que o Marlon gruda um pouquinho nele, o Lima já estava muito próximo do gol. Ele só acha uma brechinha para finalizar de esquerda, tira muito bem do Léo Link, fecha o placar nesse 2-0. Acho que vai muito pelo cansaço do Marlon Freitas, já nos minutos finais, mas faltou ele encurtar no Lima. Estatísticas, para mostrar que foi um jogo com poucas chances: 8 chutes do Fluminense sendo 3 a gol, 12 do Botafogo sendo 1 a gol. No jogo inteiro teve 4 chutes a gol, e aqui não entra a finalização do Newton. Newton vem ganhando moral nesse time do Botafogo, já vem alguns jogos sendo titular, e não é porque não tem opções, porque, por exemplo, o Alan estava no banco.
E ele quase faz um golaço absurdo no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0. Ele chega chapando e a bola vai no travessão, acaba não entrando. Por sinal, o Botafogo, antes de sair perdendo, já tinha tido essa chance, que é muito mais um mérito do Newton do que uma chance perdida. Já o Vitinho, sim, tinha perdido uma chance que não pode perder. O Cris Ramos ganha a casquinha e o Vitinho consegue infiltrar na área, progredir na frente do Freitas, mas acaba finalizando em cima do Fábio. E aí o Fábio faz uma grande defesa, questão de menos de 2 minutos depois, o Fluminense abre o placar. Então, assim, jogo desse tipo, jogo nivelado, clássico, em que o seu momento não é bom, nenhuma das duas equipes vive um bom momento, você tem que ser efetivo. E o Vitinho não foi e custou caro pro Botafogo essa chance perdida. Posse de bola, ó, 47% pro Fluminense, 53% pro Botafogo, principalmente pelo segundo tempo, onde teve que propor mais o jogo por estar perdendo, né? Escanteios 4 do Fluminense, 2 do Botafogo. No geral, um jogo muito nivelado, um jogo equilibrado, com poucas chances. E olhando para os pontos positivos e negativos das duas equipes. Do lado do Fluminense, eu não me lembro se eu trouxe aqui no 21 Futebol Clube ou no R42 Futebol, que é o meu outro canal de futebol. Mas eu trouxe vídeo sobre a contratação do Zubeldia, tem um dos dois. E o que eu comentei sobre a contratação do Zubeldia foi o seguinte: é um cara que dificilmente vai ter um futebol vistoso, que é o que o torcedor do Fluminense gostaria de ver, né? Parecido com o que foi o do Diniz quando ganhou a Libertadores. Dificilmente vai ter um futebol vistoso daquele jeito. Mas o nível de competitividade do time vai aumentar muito. O Zubeldia é um cara muito comprometido, ele pode ter diversos defeitos, mas é um cara que se entrega de verdade. É só ver no lance do segundo gol, ele se ajoelha, comemora pra caramba. É um cara que é quase que um 12º jogador. E é por isso que ele leva tantos cartões, porque ele se entrega muito nesse auxílio pro time mesmo. Às vezes, o que mais pesava para ele era a falta de criatividade ofensiva. Do meio para frente, às vezes, era uma equipe um pouquinho carente de produção de oportunidades. E é por isso que o São Paulo trocou ele pelo Crespo. E melhorou isso. O São Paulo, com o Crespo, melhorou em relação ao do Zubeldia. A questão é que o São Paulo, em jogos grandes, não vem sabendo lidar com isso. Né? Por isso caiu fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mesmo tendo jogado bem. Né? Tanto na ida, era para ter goleado o Atlético Paranaense, e na ida e na volta produziu muitas chances contra a LDU e não fez. E o time do Zubeldia do São Paulo, sim, sabia lidar com jogos grandes, mas às vezes não produzia tantas oportunidades. Né? Enfim, esse time do Fluminense tende a ter uma intensidade muito alta, talvez possa vir a ter carência nessa questão de produção de oportunidades, mas vai ser um time que defensivamente vai melhorar ainda mais. Né? Essa é a tendência, é um time que tenha uma proteção ainda maior, e que aí quem pode ser potencializado é os caras do drible, do desequilíbrio, que aí é o Serna, o Lúcio Acosta, o Canóbio, são caras que vêm se mostrando que podem agregar bastante para o Zubeldia, e o próprio Germancano, que já tem uma identificação com o Zubeldia no início dele lá no Lanús. Enfim, é um time que promete do Fluminense, talvez não tenha um futebol maravilhoso, mas uma equipe que seja muito competitiva. Olhando para o lado do Botafogo, até agora para mim está sendo frustrante o comando do David Ancelotti. Eu esperava mais, eu achei que foi uma boa escolha trazer ele, mas até agora é um Botafogo mediano. Botafogo que não empolga, um Botafogo que faz o padrãozinho ali, é competitivo em todos os jogos, mas não consegue ter um amplo domínio contra ninguém. É complicado. Que nem eu falei, os pontos positivos aqui é o Gabriel Silva, né, o Gabriel Bahia, o Léo Link, o Newton conseguiram uma grande finalização, o Savarino não foi bem, perdeu uma chance clara, o Santi Rodrigues dessa vez foi muito mal, o Vitinho defensivamente é o que todo mundo fala, né, e eu vou ter que concordar. Defensivamente o Vitinho é bom, mas do meio para frente ele não tem a qualidade necessária, né, tanto é que a chance que ele teve cara a cara ele desperdiçou. É bom lateral, mas essa chegada à frente ele tem que aprimorar. E o Cuiabano, assim, é um cara que dá uma garra, uma intensidade muito alta. No segundo tempo teve um lance que ele acaba cruzando muito alto, se ele cruza rasteiro, talvez saísse o gol ali. No primeiro tempo ele faz uma jogada perfeita, que o Vitinho rola para trás e o Savarino chuta em cima do Freitas, era para ter feito o gol ali. O Botafogo criou oportunidades. Só que o Fábio, quando foi exigido no chute do Vitinho, defendeu. Deu azar da bola do Newton e no travessão. Nesses cruzamentos do Cuiabano, às vezes faltou caprichar um pouquinho mais. O chute do Savarino travado.
São detalhes que, do lado do Fluminense, não tiveram esses empecilhos, aproveitou as suas chances. Do lado do Botafogo teve, com isso, 2-0 Fluminense, vitória no Clássico Vovô. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!